Bom dia, alunos do oitavo ano. Nós vamos começar uma videoaula discutindo as raízes históricas do subdesenvolvimento. Para começar esse assunto, que está lá no nosso capítulo 6 do livro didático, nós vamos analisar vários fatores relacionados aí a esse processo, tá bom? Bom, para a gente começar a discutir essa questão, nós precisamos voltar ao período das grandes navegações. Então, nesse período, nós observamos que quando os portugueses iniciaram a sua ocupação em regiões distantes do território europeu, como por exemplo o Brasil, mas também o continente africano e vastas regiões da Ásia, e destacamos também não só a questão dos portugueses, mas também espanhóis no primeiro momento. Essa ocupação ela foi feita principalmente através da chegada de um número razoável de portugueses ao território brasileiro, sob o olhar atento e curioso dos indígenas, né? Em muitos casos essa relação ela foi pouco amistosa e os indígenas eles sofreram o extermínio com a chegada desses portugueses, mas era uma relação de exploração das riquezas dessas regiões para as regiões da Europa. Então, as nações europeias elas investiam no processo de exploração das riquezas desse chamado Novo Mundo, e o objetivo principal era o enriquecimento das nações europeias. Bom, esse processo ele também se deu pela introdução da atividade agrícola nos países colonizados. Então, a utilização da mão de obra escrava e também indígena, ela tinha por objetivo gerar riquezas que eram também enviadas para o continente europeu. Destaque para isso aí, a produção da cana-de-açúcar, né? Os engenhos de cana-de-açúcar eram extremamente importantes dentro desse processo de desenvolvimento agrícola colonial e de enriquecimento dos países europeus. Bom, esse termo subdesenvolvimento ele vai ser muito importante, começa a ser destacado principalmente no período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, as nações europeias elas enriqueceram, né, e voltaram a ter um nível de desenvolvimento muito grande após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, né, se destacaram como a nação hegemônica no mundo após a Segunda Guerra Mundial. E países como o Brasil, eles tiveram, desde o período colonial e depois do seu período de independência também, um destaque importante na economia. Entretanto, como característica, essas nações elas têm um nível de dependência muito maior em relação aos países mais desenvolvidos, como as nações da Europa Ocidental e também os Estados Unidos. E aqui eu coloquei para vocês uma tabela do IDH e nós podemos observar que aqui no IDH nós temos uma variação, né, de informações, de posicionamentos, onde o Brasil, mesmo sendo uma das maiores economias do mundo atualmente, faz parte aí de um grupo chamado de G20, as 20 nações mais ricas do mundo, o Brasil apresenta, né, uma colocação muito modesta, apenas 79 aqui. Então, essa posição 79, ela representa uma gama de fatores, né, que são calculados pelo IDH, como o nível de desenvolvimento da educação, a qualidade de vida, destacada aí pelas condições de saúde do país, e também o nível de renda, né? A renda é um aspecto também importante nesse cálculo do IDH. Mas o Brasil, apesar de ter um PIB maior do que países como Romênia, por exemplo, bem superior à Romênia, o Brasil ele apresenta só a posição 79, enquanto Romênia, posição 51. Isso significa que vários aspectos podem ser analisados como os problemas que nós enfrentamos no nosso país. Problemas relacionados à habitação, ao nível de desenvolvimento da educação no Brasil, o acesso à saúde, o baixo nível de renda. Então, todos esses aspectos, eles levam um país como o Brasil, apesar de um grande desenvolvimento econômico, o nosso país ele vai apresentar uma classificação bem baixa no IDH. Bom,
Essas questões, né, nós observamos o subdesenvolvimento como um processo de exploração. Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês observarem, né, os africanos escravizados trabalhando aí na região de Camarões, da África, plantação de café. Olha que o colonizador, ele se apresenta, né, numa posição de superioridade, enquanto os trabalhadores, eles estão aí, né, com roupas todas esfarrapadas, né, e produzindo a riqueza para esses europeus. Então, é uma relação de subserviência, de exploração, em que o elemento branco, o colonizador, ele explora essas populações, retira a riqueza, leva para o seu continente e deixa essas populações, né, sem acesso ao processo ao longo do tempo de crescimento econômico, né? Essas populações não produziram riqueza para os seus países. Existe até uma expressão importante, interessante da gente destacar, é dizer que os europeus, né, os africanos, eles produziam produziam o que não consumiam e consumiam o que não produziam. Isso quer dizer que esses africanos muitas vezes plantavam chá, fumo, para ser exportado, né, para a Europa, enquanto isso importavam alimentos para a sua subsistência, porque muitas áreas de produção de subsistência no continente africano nelas foram introduzidas vários cultivos de plantation, de monoculturas para exportação. E essa foto aqui, ela é uma foto que me chama muita atenção também. O olhar desse menino desolado, né, em uma paisagem árida e também monocromática, em que esse menino mostra um olhar de onde não existe esperança de mudança de vida. Então, nessas populações, a continuidade da pobreza, da fome, da miséria, mesmo em regiões muito ricas, ela não conseguiu fazer com que essas populações saíssem dessa condição de miséria. Ou seja, mais uma vez, foi produzida uma riqueza para outros povos, né? Aqui um detalhe da exploração de minérios no continente americano, né? Em Ouro Preto, Minas Gerais, exploração do ouro. Bom, e o capitalismo, de certa forma, ele veio para poder explorar, para subjugar as populações. E em várias regiões do mundo, houve essa distribuição, essa divisão de terras, o partilhamento dessas terras em várias áreas do planeta, principalmente na Ásia, no continente africano e também aqui na América do Sul. E a charge aqui em cima, ela mostra justamente a retirada dos recursos naturais que foram levados e atualmente ainda são levados do continente africano para outras regiões. Ali o destaque para a Europa e para os Estados Unidos, né, para a América do Norte. Aqui uma outra charge mostrando o colonialismo, né, subjugando os indígenas. E aqui um chinês perplexo com os povos europeus dividindo o seu território. Também destacar que essa riqueza, como eu havia dito, ela foi fluindo das colônias para as metrópoles. Então, essa riqueza ela fluiu das colônias para as metrópoles, né? Esse fluxo ele levou ao enriquecimento dessas nações, como eu já havia dito. Bom, aqui eu coloco para vocês os mapas que podem mostrar esse processo de regionalização. A divisão do continente africano, uma divisão étnica, né? Um continente rico em etnias, em povos que ocupavam esse território. Aqui eu já mostro para vocês o mapa da partilha, né? Esse mapa ele mostra as posses dos europeus no continente africano. Observa que esse modelo de divisão territorial étnico ele já vai ser substituído por fronteiras que são artificiais criadas pelos europeus, né? E esse é o mapa que mostra o continente africano nos dias de hoje, né? Então, nós tivemos algumas mudanças, até porque após a partilha, após o processo de colonização, muitas dessas nações entraram em conflitos armados, guerras civis e acabaram formando novas nações, né? Aqui, por exemplo, o Sudão
ele já foi dividido também nesse mapa que não é um mapa atualizado. Hoje nós temos Sudão e Sudão do Sul, mas o importante é observar que houve um processo conflituoso após essa independência das nações. E a pequena infraestrutura que existia em muitos países do continente africano foi totalmente destruída pelos conflitos. Então, aqueles países que já tinham uma condição de pobreza, de miséria, de baixo nível de desenvolvimento, após a independência, as guerras levaram a um processo de aprofundamento nessa crise. E aí essas nações que começam a ter gastos com armas e gastos elevados com os conflitos internos que tinham, e a destruição dessa infraestrutura de estradas, usinas hidrelétricas, né? Isso foi perdido, e essas nações então acabaram tendo um nível de desenvolvimento muito precário na sua caminhada histórica. Bom, aqui um outro mapa que destaca um outro momento histórico também. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ele também vai ser dividido entre países de primeiro, segundo e terceiro mundo. E essas nações então, elas passam a distribuir a sua riqueza de acordo... Bom, nessa imagem aqui, nós observamos as características dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos, né? E esse processo de desenvolvimento, ele está relacionado principalmente às diferenças entre países capitalistas e países socialistas. Então, esse modelo, ele se dá principalmente pelas diferenças entre o capitalismo e o socialismo. Bom, aqui eu coloquei para vocês um resumo, que também está no livro de vocês, mais especificamente na página 73, e ele mostra aqui a diferença existente na economia. Nos países capitalistas, nós temos uma economia de mercado, ou seja, os países capitalistas eles têm como objetivo principal o lucro, né? E a iniciativa privada, as empresas, elas têm um dono, e esse dono ele pode definir o rumo do que vai ser produzido, quando, como e a que custo isso vai ser repassado para a população que vai consumir esses bens. Já nas economias socialistas, a economia socialista ela é planificada, ela é controlada pelo Estado. O Estado tinha a obrigação de fazer todo o planejamento econômico, e esse planejamento econômico ele definia então um processo de escolha daquilo que ia ser produzido, a quantidade e até mesmo o preço. Quem definia o preço dos produtos era o próprio Estado. Na sociedade capitalista, que é aqui o segundo item que ele mostra, nós temos aí uma sociedade dividida em classes sociais. Então essas classes sociais, elas se organizam na sociedade de acordo com várias questões, como o nível de renda das pessoas, o nível de instrução e assim por diante. Na sociedade socialista, né, essas classes sociais não existem. Todos são trabalhadores, todos participam do processo de construção de um modelo em que a sociedade ela não tem classes sociais, todos são importantes para o processo de construção. Bom, depois nós observamos as desigualdades. Na sociedade capitalista, nós temos grandes desigualdades na sociedade. A existência entre ricos e pobres, a diferença entre bairros ricos ou com maior infraestrutura e bairros sem infraestrutura. As classes sociais elas se dividem também no espaço geográfico, né? De forma oposta, nós observamos que nessas sociedades socialistas, né, essas sociedades elas não têm classes sociais. Então, as pessoas vivem dentro de um mesmo meio, considerando que todos são iguais ou todos têm a mesma participação e mesma importância na construção do Estado socialista. Bom, em relação ao consumo, nas sociedades capitalistas existe um estímulo ao consumo, né? Então, as pessoas podem adquirir bens, podem comprar automóveis, casas, até ter mais de uma, né? Desde que você tenha poder aquisitivo para poder ter esses bens. Já nas sociedades socialistas, esse estímulo ao consumo não existe, até porque o Estado ele controla a produção. Então, os bens eles têm que ser usados de forma coletiva e não
utilizados de forma a atender a necessidade privada, individual de cada um. Então a gente observa dentro desses dois modelos que a sociedade capitalista ela é muito voltada para o cidadão. Então cada um na sua individualidade, consumindo aquilo que pode, com diferentes níveis de renda, classes sociais, acesso ao consumo ou ao ensino, à saúde. E nas sociedades socialistas existe um pensamento maior em relação ao coletivo, né? E esse processo ele se deu dando muita atenção, principalmente a setores como educação e saúde. Mas a sociedade socialista ela se viu muito privada do consumo, muito privada do acesso a bens. E isso vai ser um problema que nós vamos ver daqui a pouquinho, que vai levar ao enfraquecimento desse modelo socialista e o seu fim. Bom, aqui a antiga União Soviética, né, formada após a Segunda Guerra Mundial, o Império Soviético, formado pela Grande Rússia e os países que formavam, né, a chamada Comunidade dos Estados aqui anexados à Rússia e depois Comunidade dos Estados Independentes. Bom, esses países, essa região aqui, a Grande União Soviética, que vai ruir em 1991, ela foi muito importante porque ela estabeleceu um período chamado de Guerra Fria, de grande disputa entre os Estados Unidos e também a União Soviética, né? Mas essa disputa, ela foi uma disputa que dividiu o mundo. De um lado nós tínhamos países capitalistas, de outro lado países socialistas. E esse período, ele também colocou muitos países, como o Brasil, num processo que o país ficou muito subjugado aos interesses de nações como os Estados Unidos. Então, o nosso posicionamento nesse período era um posicionamento de subserviência, onde nós éramos grandes produtores de recursos naturais, como minérios, alimentos, e nós fornecíamos isso ao mundo sem, muitas vezes, dar conta do nosso próprio processo de industrialização e investimentos em desenvolvimento tecnológico, industrialização de ponta. E ao longo dessa história, não só o Brasil, mas outros países tiveram uma certa limitação no seu processo de desenvolvimento econômico. Aqui eu coloquei para vocês o mapa da divisão do mundo entre nações ricas e pobres, uma divisão chamada de Norte-Sul. Observa que os países do Norte, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, também a Rússia, né, o chamado Segundo Mundo, eram países que tinham maior nível de desenvolvimento tecnológico e mesmo poder militar. Já os países aqui do Sul, vocês vão observar que são países que apresentam características diferentes, né? Esses países aqui, eles vão apresentar características de menor nível de desenvolvimento. Outra coisa importante é observar aqui a Austrália, né? Apesar de estar no hemisfério sul, é uma região, um país que tem características de desenvolvimento, Austrália e Nova Zelândia. Mas observa que essa classificação, ela não é uma classificação por posicionamento geográfico, aqueles que estão no hemisfério norte ou que estão no hemisfério sul, mas simplesmente uma classificação onde nós podemos observar, né, o nível de desenvolvimento econômico e tecnológico. Bom, na década de 90, o sistema soviético ele já estava bastante enfraquecido, né? Um sistema que se mostrou muito ineficiente. As indústrias não conseguiam atender a produção, havia um desabastecimento muito grande na sociedade, um sistema em que promoveu, de certa forma, a falta de liberdade da população. E isso fez com que, na década de 60, né, em 1961, os soviéticos eles fizessem o muro, né, chamado de Muro de Berlim ou Muro da Vergonha. Aqui, nesse detalhe, mostra um soldado soviético fugindo do lado oriental, né, da zona soviética, em direção à zona americana, né, a Alemanha Ocidental. Aqui eu coloquei um outro detalhe para vocês, um detalhe do muro. Tá? Não sei especificar para vocês a década, mas é possível a gente perceber o seguinte. Nesse lado aqui, o lado capitalista, vocês vão observar que as pessoas chegavam até o muro, podiam pintar, fazer desenhos, né? E muitas ali eram também críticas ao processo de divisão da Alemanha, né?
que perdeu a guerra. Do outro lado, vou usar aqui a cor vermelha, para a gente observar que toda essa área, chamada de área desmilitarizada, toda essa área, ela é uma região que era controlada pelos soviéticos. Observa que as pessoas não têm acesso ao muro, né? Existem aqui atrás uma grade dividindo, impedindo o acesso das pessoas à região próxima ao muro, né? E essa era uma preocupação que os soviéticos tinham naquela época, para que o sistema pudesse ser controlado e que as pessoas não tivessem a vontade de reunificar. Esse desejo de reunificação da Alemanha sempre existiu, mas foi impedido pelos soviéticos durante a Guerra Fria. De qualquer forma, por vários motivos, nós vamos entender que houve um enfraquecimento da União Soviética. E a derrubada do muro, né, ela foi algo que aconteceu por vontade popular e por falta de força dos soviéticos e dos alemães orientais de manter esse processo de divisão entre o povo alemão, né? E a queda do Muro de Berlim marca o fim do socialismo e o início de um novo período no mundo, né? Mundo chamado de multipolar. Bom, e aí a gente vai falar no próximo capítulo, no capítulo 7, sobre a questão do mundo desenvolvido e do mundo subdesenvolvido, falando um pouco mais especificamente sobre as características de cada uma dessas regiões do mundo. Eu queria destacar para vocês aí a importância dos estudos de vocês em casa, de que vocês possam continuar estudando até o retorno das nossas aulas presenciais, e que eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas. Vocês têm o meu e-mail institucional, através do e-mail ou através do Google Sala de Aula, podem mandar perguntas, a gente vai discutindo, tirando dúvidas, e assim a gente vai dando continuidade aos nossos estudos e aguardando o retorno em breve, tá bom? Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Até mais.